Boa tarde a todos. Eu vou passar a explicar agora os detalhes do meu projeto de conclusão de curso, meu TCC. O título do meu TCC foi Internet das Coisas, uma interface web para o usuário. Eu sou estudante da Ciência da Computação na Universidade Federal de Viçosa. Meu nome é Gelmer Erágio Apasacala. Meu orientador foi o professor Ricardo Santos Ferreira. Bom, uma interface web para o usuário. No meu TCC coloquei um caso de implementação de interface que foi uma estufa inteligente. Poderia ter sido um sistema de alarme, poderia ter sido um sistema de automação, de domótica, né, controle de luz de casa, mas talvez assim, né, um exemplo mais bastante comum, né, na internet das coisas é implementar uma estufa inteligente. Então, é um sistema onde temos sensores de umidade, temperatura, temos atuadores e em função disso podemos ter certo controle, né, dos atuadores. Vou mostrar daqui a pouquinho as funções da interface que eu criei. A interface foi feita em Node-RED, mas antes disso eu vou explicar um pouquinho como que é o projeto. Bom, a primeira parte, a primeira etapa do meu projeto foi tentar utilizar o microcontrolador Node MCU e comunicar os dados, enviar os dados através de Wi-Fi para um computador. Uma limitação que vemos no Arduino é que ele não tem Wi-Fi e para qualquer implementação nós precisamos colocar o cabo, compilar e tudo isso. Isso às vezes dificulta um pouco é, na demora, né? Então, no meu projeto eu utilicei o Node MCU porque ele já possui Wi-Fi e você pode programar na IDE do Arduino no Node MCU, então isso facilita muito. Na segunda etapa do meu projeto é não precisar mais um computador, né? Não ter um computador ligado aí e comunicar o Node MCU com a nuvem, um servidor remoto. E aqui eu instalaria alguns sensores, uns atuadores e através da nuvem eu poderia controlar minha estufa inteligente sem precisar de um computador. Bom, é, vemos aqui o esquema do meu projeto. Vemos aqui o microcontrolador no DMCU. Vemos a parte do Wi-Fi que ele possui. Vemos o sensor de DHT11 que eu estou usando. É um sensor de temperatura e umidade do ar. É, temos também aqui o sensor de temperatura do solo, o sensor DS18B20. É um sensor interessante porque você pode enfiar debaixo da terra e saber a temperatura da planta, né? Isto é bastante interessante porque a temperatura do solo pode ser diferente da temperatura do ar, né? Imagine que o solo esteja pegando na sua estufa inteligente e parece que a temperatura fosse muito alta, mas a temperatura do solo poderia estar abaixo disso. Bom, outro sensor que eu estou usando é o sensor de umidade do solo, que também ele fica dentro da terra e posso saber a umidade da terra, né? Esse sensor mede a condutividade. Então, se o chão, né, o solo estiver muito seco, a condutividade é mínima. Mas quando a umidade estiver alta, então a condutividade é maior. Então, ele mede em uma escala de 0 a 1023. Mas eu adaptei para que ele tenha uma escala de 0 a 20. Bom, nesta parte vemos os atuadores. Atuadores para ligar a bomba de água e o aquecedor. É, a bomba de água vai ligar em função dos dados da temperatura e a umidade que eu implementei na interface, né? Aqui, depois eu vou passar a explicar isso. A bomba de água, por exemplo, ele vai depender da temperatura da terra, do solo e a umidade do solo, né? Se estiver muito seco, ele vai querer ligar, mas é importante também saber a temperatura do solo. Então, em função dos dois, ele vai ligar a bomba d'água.
O aquecedor ele vai depender da temperatura do ambiente, a temperatura do ar. Se estiver muito frio, abaixo de, sei lá, 5 graus, sei lá, 10 graus, né? De acordo com como o usuário configurar depois, ele vai ligar o aquecedor. Bom, como expliquei, né, meu sistema está implementado na nuvem. Utilicei Node-RED aí para criar toda a interface. Eu utilicei o firmware que utilicei para controlar o microcontrolador e enviar os dados através de MQTT foi o firmware ESP-EASY, que é um firmware de software livre. Basicamente, o esquema geral de todo o meu projeto é esse daqui que vocês veem. Vemos aqui o microcontrolador, né, implementado com o firmware ESP-EASY. Temos aqui os sensores e atuadores, todos e o microcontrolador enviando os dados através do Wi-Fi, através do protocolo MQTT para um broker, né? Eu utilizei o servidor Cloud MQTT. E este Cloud MQTT pode enviar e receber dados também de um aplicativo. Tem aplicativos que recebem e enviam dados MQTT. Então, os dados que estamos recebendo do microcontrolador podemos receber também em um aplicativo. Por exemplo, este aplicativo que é aqui, né? Eu utilizei o DQT Dashboard. Mas tem outros que podemos utilizar também. Bom, depois de enviar esses dados para o broker também envia para a IBM Cloud, que é uma plataforma, né, ou um servidor onde eu posso implementar o Node-RED. O Node-RED é essa plataforma onde eu vou implementar toda aquela interface para o usuário. Toda a interface que criei do meu projeto está aqui na IBM Cloud, né, fazendo uso da ferramenta Node-RED. E ao mesmo tempo Node IBM Cloud está conectado com outro servidor que é MLab, onde está meu banco de dados, né? Todos esses dados que estamos recebendo aqui do microcontrolador estão sendo salvos, né, em MLab usando o MongoDB. Bom, agora vou passar a mostrar a interface do usuário. Muito bem, temos aqui nossa interface. Os dados que estamos recebendo do microcontrolador estão sendo observados aqui, nestas duas partes. Vemos os sensores do ar, né? A temperatura atual é 22 graus, a umidade do ar é 77, né, em uma escala de 0 a 100. Nesta parte daqui vemos um histórico dos dados recebidos 5 horas atrás. Bom, nos sensores do solo vemos o mesmo comportamento também, né? Os sensores da temperatura do solo e a umidade do solo. Nesse caso vemos que ele está com valor negativo porque ele está fora do solo, né? Ele não está debaixo de um solo para saber as medidas, mas se ele estivesse debaixo do solo, aí ele teria talvez uma umidade parecida a este daqui. Bom, nesta parte daqui vemos a opção de salvar em um banco de dados, né? Se nós queremos, podemos salvar um banco de dados, se não, podemos escolher isso. Temos aqui também uma funcionalidade que implementei, que informa o estado do sensor da temperatura do ar. Neste caso, diz que os dados que ele está recebendo estão normais. Se ele estivesse recebendo dados variando muito, vamos dizer, né, ele está a 22 graus. Se ele receber 30 graus, né, ele vai receber um alerta. Ele vai mostrar aqui que o sensor está com defeito ou alguma outra coisa está acontecendo com a estufa inteligente. Eu implementei essa funcionalidade que é acima de 5 graus, né? Ele pega o último dado recebido e ele resta o penúltimo dado, né? Esses dois últimos dados ele subtrai, ele faz uma diferença. Se a diferença for 5 graus, então quer dizer que o sensor está com algum defeito ou alguma coisa esquisita está acontecendo na nossa estufa inteligente. Se isso acontecer, então ele vai enviar uma alerta
a nosso e-mail, ou pode enviar ao Facebook, para o Twitter, alertando o usuário que alguma coisa está acontecendo com a nossa estufa inteligente, né? Isso pode ser bastante útil para o usuário. O sistema está recebendo cada 10 minutos os dados. Então, em 10 minutos, não é normal que a temperatura mude mais de 5 graus. Então, o normal é que mude talvez 1 grau, talvez, né? Ou 2, né? No máximo. Mas 5 graus é uma coisa muito esquisita. Então, esse sistema poderia ser um sistema de alerta, um sistema de alarma para a proteção do nossa estufa inteligente. Eu vou mostrar um pouquinho depois como funciona isso. Bom, na parte da informação, podemos ver o estado dos atuadores. Neste caso, vemos que o chuveiro, né, que está conectado ao relé 4, está desligado. E o aquecedor, que está no relé 5, também está desligado. Né? O LED também, que eu coloquei só para fazer uns testes, está desligado neste momento. Vemos aqui também que o aquecedor, a temperatura para ligar o aquecedor, né, é de 20 graus. A temperatura para ligar o chuveiro, o limite é 15 e a umidade do chuveiro é 15, né? Se esses valores forem abaixo de 15, então o chuveiro vai ligar. Nesse caso, o chuveiro está desligado. Se nós tivéssemos temperaturas menos de 15 e o chuveiro e a umidade do chuveiro menos de 15, então o chuveiro vai ligar. Vamos fazer uns testes depois aí com os testes manuais aqui para ver em funcionamento este sistema. Nesta parte daqui vemos as funcionalidades. Nós podemos modificar à vontade quais são os parâmetros de funcionamento do aquecedor. Por exemplo, o aquecedor ele vai atuar em função da temperatura do ar. Se for menor de 15, o aquecedor vai ligar. Mas se ele, de acordo com como eu colocar, né? Eu posso colocar 20, 25, né? Como eu quiser. O chuveiro dá a mesma coisa, mas ele funciona em função da temperatura e da umidade do solo. Neste caso está em 15. Se for maior de 15, ele não vai ligar. Vamos testar o chuveiro então. O chuveiro está aqui. Ele diz que ele vai ligar quando a temperatura for 15 e a umidade 15. O chuveiro ele vai pegar os dados do sensor do solo. Pronto, vamos aqui. Nesta parte aqui são testes manuais onde eu posso colocar dados específicos na minha estufa inteligente. Por exemplo, aqui eu posso colocar uma temperatura de menos 10 a 100, né? Eu posso fazer clique, posso colocar uma umidade de ar também de 0 a 100, né? E na temperatura do solo e umidade do solo também. Eu posso ligar o chuveiro de uma forma manual. Você vem, liguei e desliguei, né? À vontade. Posso ligar o aquecedor e desligar o aquecedor, né? Esse sistema pode ser muito útil para saber se nosso sistema está funcionando. Ligado, desligado. E o LED é a mesma coisa, né? Vamos fazer os testes aqui. Vamos ligar o chuveiro. O chuveiro tem que estar abaixo de 15 graus e a umidade abaixo de 15 graus também. Neste caso está 19 graus. Então vamos colocar a temperatura do solo menos de 15. Vamos colocar aqui, menos 2. E diz que o chuveiro está ligado. Estava desligado, agora ligou. Por quê? Porque menos 2 da temperatura e menos 24 da umidade estão abaixo de 15 graus. A mesma coisa acontece com o aquecedor. Só que, como eu coloquei também essa temperatura, assim, bruscamente, a temperatura que ele tinha, que era 19 graus mais ou menos, agora baixou a menos 2. Ele está me dando aqui um alerta, dizendo que está com defeito no nosso sistema. Esse sistema é muito útil. Vou mostrar agora o funcionamento das alertas. As alertas funcionam da seguinte forma. Eu coloquei aqui abri meu e-mail, né? Aqui vemos um alerta, defeito na horta. Diz, recebemos alguns dados fora do normal. A última temperatura do solo foi menos 2 graus centígrados, né?
imediatamente como eu mexi o meu sistema, ele mandou um alerta. Vamos fazer o teste aqui. Vamos colocar a temperatura do ar, vamos pular para 100 ou 97. Vemos que ele imediatamente colocou como defeito, porque a temperatura não pode mudar tão rapidamente e muitos graus desse jeito, né? Então vamos entrar aqui o meu e-mail e ele enviou uma alerta já. Recebemos alguns dados fora do normal. A última temperatura do ar foi 97 graus. Então é um sistema que está funcionando. Tem um sistema parecido ao WhatsApp, onde você pode ter um aplicativo, você pode ter também uma interface web aí de alertas, que é o Push Bullet, que eu implementei também. Ele também está me avisando que ele recebeu menos 2 graus centígrados e 97 graus. Vamos fazer um teste a mais. Vamos colocar a umidade do ar para alto. E vamos ver aí. Vemos aqui que o Gmail, né, mostrou aqui que a umidade aumentou 97 graus. E o Push Bullet também mostrou. Recebemos alguns dados normais. A última umidade do ar foi 97 graus. Então, nosso sistema está funcionando. Nosso sistema de alerta está funcionando. Outra parte que eu gostaria de mostrar é o histórico. Aqui nós temos como mostrar o histórico dos dados recebidos. Nós podemos mostrar os dados do último dia, da última hora. Na última hora fizemos alguns testes, por isso que ficou esquisito a temperatura, né? Agora colocamos uma temperatura diferente, então por isso que ele ficou assim muito alterado. Mas ele regularmente é constante, né? Podemos mostrar as temperaturas das últimas 2 horas ou do último dia, bom, etc, etc, né? Vamos, se nós queremos exportar esses dados, por exemplo, do último dia, coloquei uma opção aqui também de exportar dados, onde podemos ver aqui os dados recebidos. Eles estão em um formato CSV. Vamos tentar exportá-lo. Copiei aqui, vou criar um novo arquivo. Vou colocar assim, não, dados estufa.csv. Vamos salvar. Vamos entrar aqui, dados estufa. E vamos abrir o... Pronto, ele abriu. Dados estufa. Aqui vemos um programa parecido ao Excel, né, onde podemos ver os dados da temperatura do ar, a temperatura do solo e a data, né, onde foram registradas, do último dia. Então, dessa forma, nós podemos fazer um tratamento de dados externo, não somente visualizar ou mexer, mas também podemos exportar os dados. Bom, basicamente esse é o meu projeto do meu TCC. Ele está funcionando, né, perfeitamente. E é isso. Obrigado pela atenção.